Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. O meu nome é Letícia e sejam todos muito bem-vindos ao canal dos Vagalumes. E hoje a gente vai conversar sobre Big Brother Brasil. Antes de começar a nossa conversa, eu tenho dois recadinhos para dar. Se esse é o primeiro vídeo que você descobriu da minha pessoa aqui na internet, eu falo sobre arte, sobre comunicação, sobre cinema. Se esses assuntos fazem sentido para você, não esquece de se inscrever. E segundo que esse formato é esquisito pro YouTube, obviamente, mas eu estou sem editor, eu sou uma pessoa que trabalha muitíssimo, eu não tenho tempo de editar os meus vídeos, então eu estou trocando de editor, então no momento eu estou produzindo vídeos sem edição, então o vídeo vai ficar nesse formatinho aqui e vai ser sem cortes e sem edição, vai ser como se fosse uma live. Então, tá, recados dados, vamos começar o vídeo, vamos falar sobre Big Brother Brasil. Gente, eu fiquei muito relutando para falar sobre esse tema, porque há muitos anos eu não assisto Big Brother. Quando eu era mais jovem, eu assistia. Eu tenho uma cara de novinha, mas eu não sou tão novinha. Mas quando eu era, assim, bem mais novinha, bem mais jovenzinha, eu assistia. Porque, enfim, pessoas da minha família gostavam e eu assistia junto. Mas conforme eu fui crescendo, eu parei. Então, assim, falei, como eu vou produzir conteúdo em cima de alguma coisa da qual eu nem assisto, sabe? Mas eu vi que muitas coisas estão acontecendo nessa edição. As pessoas estão muito engajadas nos debates, né? Eu tô vendo muito influencer fazendo conteúdo sobre isso, eu tô vendo muito o público em geral, né? Comentando, falando, engajados mesmo, no sentido de que aquilo tá mexendo com as pessoas estão opinando, as pessoas estão fazendo textões no Facebook, então, enfim, falando sobre. E eu não vim falar especificamente sobre o comportamento de nenhum participante, eu não vim falar sobre nenhum participante em específico, porque, enfim, como eu disse pra vocês, eu não acompanho o programa, então eu não vim aqui destilar ódio contra ninguém e ficar especulando coisas contra ninguém. Eu vim falar especificamente sobre um assunto que faz parte da minha vida, digamos assim, acadêmica, que é falar sobre televisão, falar sobre mídia, que é falar sobre comunicação. Então, se esse assunto faz sentido pra você de alguma forma, fica aqui, que a gente vai conversar especificamente sobre isso, e o Big Brother é uma desculpa pra falar sobre esses assuntos. Então, vamos lá, gente. Importante quando a gente fala sobre televisão, que a gente fala sobre grandes conglomerados de mídia, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tô vendo que sempre quando o Big Brother volta, sempre quando o Big Brother vai começar de novo, existe sempre uma discussão, que é uma discussão que me incomoda bastante, porque é uma discussão muito rasa, sobre alienação. E alienação é um conceito muito complexo, que demanda muito estudo e muito pensamento sobre isso, para ser discutido de uma forma tão rasa como acontece na internet. Então, muita gente fica numa disputa futebolística, né, se eu sou mais ou menos alienado, se eu assisto Big Brother Brasil. Acho importante a gente começar pelo ponto de que indústria cultural, que é, assim, tentar denominar aqui rapidamente para vocês, que são essas grandes empresas cujos produtos finais são filmes, séries, programas de televisão, etc. São essas empresas que criam cultura. Todo mundo, se você vive no mundo que a gente vive, não vive nas montanhas, de alguma forma você consome. E sim, eu vou usar esse verbo, consumir, porque a indústria cultural pressupõe uma lógica que está na sua raiz, que é uma lógica mercadológica em relação a tudo que ela produz. Então você consome, é isso que eu quero dizer, você consome a indústria cultural de alguma forma, seja através da música, seja algum programa de televisão que você assista, seja algum filme que você já viu. É impossível você fugir da lógica da indústria cultural, porque a indústria cultural é uma grande parte, ela faz parte de grande parte das nossas vidas, é impossível fugir disso. Tá? Então eu acho importante a gente começar por aí. Tirar um pouco dessa arrogância de que nós somos intocáveis, nós não consumimos indústria cultural. Isso é uma mentira. Todo mundo consome indústria cultural. Isso não quer dizer que se você consome,
você é alienado. Isso não quer dizer que se você consome, você não é crítico em relação a isso. É importante que a gente seja crítico àquilo que a gente vive, àquilo que a gente sociabiliza e naturaliza. Porque senão nada muda, né? Fica tudo a mesma coisa ali. Então vamos começar por essa questão. Quando a gente fala de grandes conglomerados de mídia, eu acho muito complicado quando as pessoas individualizam e colocam só nos participantes questões que pra mim são maiores do que os próprios participantes. Por quê? Porque primeiro, gente, existe uma empresa de mídia e comunicação, que é a emissora em questão. E essa emissora decide produzir este programa. E essa emissora faz um casting desse programa. Vamos começar pelo casting. Por que de 3 anos pra cá o Big Brother mudou tanto? Sei lá, há uns 3 anos, você viu o Big Brother, parecia que você tava no bairro dos Jardins, aqui em São Paulo. Que São Paulo vai pegar referência. O bairro dos Jardins é um bairro de milionário, porque só tinha gente com aquele estilo, né? De ser, digamos assim. Por que do nada a emissora, assim, decidiu colocar novos rostos, novos corpos e novas... enfim, né? Novas pessoas. Eu tenho muitas questões em relação à representatividade de fachada. Eu acho que uma representatividade de fachada não é uma representatividade de fato, porque para você de fato ter representatividade, ir na raiz do que é uma representatividade, você tem que mudar estruturas sociais, você tem que mudar imaginários sociais. Isso também perpassa produção artística, isso também perpassa arte, música, cinema, enfim, em geral, linguagens no geral. Então, o que acontece com esses programas, né? Basicamente, a capitalização em cima dessa suposta representatividade que acontece nesses programas. Você convida outras pessoas e, ao mesmo tempo, é um paradoxo, porque também se você não põe essas pessoas lá, também você não tá pondo essas pessoas, entende? Mas a partir do momento que você põe aquelas pessoas em cena, que são esses outros corpos, com outras cores, outras sexualidades, outras histórias de vida, outros pontos de vida, você, como empresa, você capitaliza em cima disso. Porque vivemos um mundo capitalista, porque vivemos um mundo cuja lógica é a lógica mercadológica, cuja lógica principal é a lógica do lucro. Então, respondendo à pergunta que eu fiz, por que a emissora decide fazer um casting como esse? E adicionando uma outra pergunta, por que a emissora... quais são as responsabilidades, reformulando, quais são as responsabilidades da emissora perante ao que acontece? E aí, né, tô acompanhando a partir dos comentários de outros influencers, a partir dos comentários do público em geral, qual é a responsabilidade da emissora em relação às coisas que acontecem lá dentro, sabe? E não só por essa edição, por outras, né, porque essa edição, assim, tá mexendo com as pessoas. Também tem algumas questões em relação a isso, mas enfim. Mas em outras edições a gente já teve comportamentos problemáticos de outros participantes homens. E aí? Né? E aí? Outra coisa que a gente tem que pensar, a forma. Quando a gente fala de arte, gente, quando a gente fala de comunicação, a forma é a grande chave do negócio, assim, é o pote de ouro quando a gente fala sobre produção artística, por exemplo, né? Vamos fazendo um paralelo aqui, você pega e vê um filme, né? Aquele filme te toca, é a forma como aquilo é trabalhado que faz com que chegue em você, né? E vamos pensar nas coisas que estão acontecendo no Big Brother, no modo como, por exemplo, eles estão levando adiante alguns debates que são muito importantes e que não deveriam ser tratados de forma rasa, porque existe uma complexidade em relação a esses temas que um reality show, gente, não vai dar conta, até porque não é o propósito do reality show, sabe? Então, você traz um tema à tona, ao mesmo tempo faz uma coisa muito en passant, assim, muito rápida em relação àquilo, não explica, não tem uma questão ali pedagógica por trás daquilo, sabe, de fato botar aquilo em questão, não existe isso.
mas ao mesmo tempo a empresa tá lá, bonita, intocável, capitalizando em cima daquelas pessoas que estão ali. Eu fico pensando o quanto a gente é cooptado por esse tipo de relação, porque a gente quer existir, a gente quer visibilidade. Política é sobre isso, política é criação de discurso, é você estar com os outros, é você estar movimentando coisas com a sua comunidade. Então é uma forma de existir no sentido de aparecer, mas não aparecer no sentido de estou aparecendo para os outros porque eu sou o boneco. Não, é aparecer no sentido de tornar-se sujeito da sua vida, sabe assim? Então o quanto também a gente não é cooptado por isso, sabe? E voltando a essa questão da representatividade fake, eu acho que o que acontece muito, e aí eu trago um tema, não quero deixar o vídeo muito acadêmico, mas acho que eu já usei algumas teorias, assim, né, pra argumentar isso tudo que eu tô falando, mas assim, vamos pensar, por exemplo, naquilo que alguns teóricos conceituaram como espetáculo. Isso é esse nome, espetáculo, sociedade do espetáculo, é um conceito que foi trabalhado durante décadas, né, e continua sendo trabalhado, na verdade, por por intelectuais que se interessam por esse tema, que é o tema da mídia, da comunicação, enfim. O espetáculo nada mais é do que uma sociedade intermediada por imagens. Mas aí, enfim, é algo muito genérico, porque, enfim, várias sociedades, aliás, todas as sociedades são intermediadas por imagens. Mas qual é a diferença de uma sociedade do espetáculo para uma outra sociedade com uma outra lógica interna, digamos assim, e que também tem imagens? Porque toda sociedade produz imagens, gente. Seja ela na forma da sua mitologia, seja ela na forma de imagens de fato, produções culturais de imagens. Então, qual que é a diferença? A diferença é que a espetacularização é esse envelope, digamos assim, essa simulação de algo que não se faz e que no seu cerne também está uma grande capitalização, uma grande lucratividade em cima das imagens. O mundo que a gente vive produz imagens incessantemente, principalmente se você liga a televisão. E aí a gente tem que também pensar o que significou a televisão como revolução social. O que ela muda? Primeiro a televisão. Segundo, as redes sociais. Porque as redes sociais também são grandes produtoras de imagens, né? E aí a gente traz um debate que é antiquíssimo, literalmente, que é essa questão da imagem que engana, dessa imagem que simula, dessa imagem que é um recorte, porque toda imagem é um recorte. Esse vídeo que eu tô fazendo é um recorte, sabe assim? Isso quer dizer que a gente tem que parar de produzir imagens? Não, gente, eu não sou essa pessoa que falaria isso, né? Porque imagem é produção de imaginário, a gente não pode parar de produzir imagem. O que eu tô dizendo é pra gente problematizar essa espetacularização das imagens, sim? E aí, né, linkando essa questão da espetacularização com a questão da representatividade, como a gente espetaculariza as nossas próprias pautas, as próprias pautas sociais, e como isso é cooptado nas grandes empresas, por exemplo. Né? Vamos pensar sobre isso, assim, sabe? E eu acho que é isso que está acontecendo no Big Brother, entende? Você tem ali outras caras, o que pra mim é ótimo, que senão é sempre a mesma pessoa, vai tudo igual, né? BBB, teve não sei quantas mil edições, aquele povo parecia tudo igual, todo mundo saindo dos jardins. Aí agora tem uma galera diferente, é bom isso, é bom que a gente se vê, uma questão de espelhamento, assim, digamos, né? Mas, de que forma? Com quais consequências? E quem se beneficia de fato com isso? Sabe? Eu sempre fico pensando nisso, sabe? Quem se beneficia de fato com isso? Né? Enfim, parece que pra mim são sempre as mesmas pessoas que se beneficiam. Ah, mas o cara tá lá, tá, legal. Mas eu não sei, eu sempre tenho um pé atrás, eu sou uma pessoa que eu tendo a ser muito crítica com as coisas ao meu redor, com a sociedade, principalmente com a televisão. Eu, particularmente, eu quase não assisto televisão hoje em dia. Como eu estudo comunicação, estudo semiótica, a televisão é algo que me incomoda muito, assim, a forma.
Lembra que eu falei da forma para vocês? A forma como se faz, sabe assim? Os jornais, o que se produz como mensagem, isso me incomoda muitíssimo, sabe assim? Qual a responsabilidade da empresa, gente? Vamos pensar sobre isso. Por que essas pessoas estão lá? Por que a Globo fez esse casting, sabe assim? Por que a emissora fez esse casting? E não outras pessoas? A Globo ficou boazinha de um dia pro outro? Sabe assim? Não vamos esquecer do histórico da Globo, gente. Às vezes a gente esquece disso, né? O que essa emissora representou para os últimos acontecimentos políticos do nosso país, o que essa emissora representou nos acontecimentos de décadas atrás. Estamos esquecidos. Ou que alguns teóricos de humanas também falam sobre essa memória fraca da galera do povo que vive no contemporâneo. Se esqueceram de tudo que já foi feito. Acho importante a gente pensar sobre isso, sabe? E às vezes eu fico incomodada também, e aí é uma coisa muito pessoal, né? Saindo um pouco dessa análise mais, vamos falar de mídia, televisão, etc. Eu fico um pouco incomodada que parece que o que só importa é essa mesquinhez de tudo que tá acontecendo ali dentro, entendeu? A gente tem que olhar pra além disso, a gente tem que olhar, né, pro programa, como é que o programa está sendo feito, quais os recortes, quais os focos, quais as aproximações, os distanciamentos que eles estão escolhendo mostrar para o público, com quais intenções se faz isso, né? Porque quanto mais a gente fala, inclusive eu, sobre esse programa, mais a empresa capitaliza, mais a empresa está sendo fomentada, mais a empresa está ali existindo, né? E as pessoas que estão ali dentro, os grupos sociais aos quais elas pertencem, existem de fato? Não sei, né? Isso aqui é uma grande conversa, viu, gente? São algumas reflexões que eu quis trazer aqui pra vocês. É muito importante que a gente pense também, só pra finalizar, com a minha cola, aqui eu sempre faço uma colinha, que a gente pense também o quanto os reality shows, especificamente o reality show, né? Vamos pensar nesse nome. O nome sempre nos revela muitas coisas. Reality show. O show, na verdade, significa um programa de TV. O programa de TV da realidade. Se é um programa de TV, já não é a realidade. E, aliás, realidade e real são conceitos muito complexos também. Que, inclusive, o cinema já tentou se debruçar também sobre isso muito, né? Também, né? Só dando um exemplo. Se é um programa de TV, não é a realidade. Então, por que se chama de reality show? Sabe assim? Se você tem cortes, se você tem recortes daquilo, se é uma escolha deliberada. Sabe assim, gente? Tudo que tá acontecendo ali são escolhas deliberadas. Se você não tem aquele pay-per-view que você vê 24 horas por dia, se você só assiste o programa no final da noite, tudo que tá ali foi escolha de pessoas. Entende? Tudo que tá ali. Do casting ao apresentador, a jornalista, etc., as pessoas que estão ali dentro, tudo isso foi pensado e deliberado. Às vezes a gente esquece que existem pessoas por trás dos programas. E reality shows, gente, eles criam aquilo que também é um conceito complexo nas teorias da comunicação, enfim, etc., que é a questão do simulacro que tudo isso cria. É como se fosse resumindo, um grande teatro. Tudo é um grande teatro na televisão, gente. É isso que a gente tem que entender na maioria das vezes. E aqui eu não tô insinuando que Big Brother é ensaiado, não é isso que eu tô querendo dizer. Essa questão de que parece ser, mas não é. Não sei se eu tô sendo clara. Se eu não for, deixem nos comentários. Essa questão desse duplo que a televisão cria, essa impressão de alguma coisa que não se faz, sabe assim? Eu acho que eu tô sendo confusa. Na minha cabeça faz sentido, mas enfim. É isso que eu queria comentar com vocês, assim, pra finalizar. Esse espectro, era essa palavra, eu até tinha anotado aqui. Espectro. Esse espectro que a televisão cria, né? Esses fantasmas que a televisão cria. Né? Essa manipulação das imagens, né? Essas imagens que são manipuladas e que são vendidas para nós e que a gente tá lá assistindo.
Eu não tenho uma resposta, gente. Tudo é tão paradoxal, é tudo tão complexo pra isso. Eu não saberia, assim, dizer pra vocês. Aliás, esse vídeo não é uma resposta, ele é uma conversa. Então, eu não saberia dizer pra vocês qual é a minha conclusão. Eu só acho que a gente tem que ser crítico à televisão, aos meios de comunicação. E eu acho que a gente tem que ficar muito atento a tudo que a gente assiste, sabe? A gente tem que ter atenção, porque linguagem é poder. E os meios de comunicação de massa, eles são esse lugar, desses jogos com a linguagem que às vezes a gente cai, porque às vezes a gente não percebe. Por quê? Porque a gente não se atenta à forma, né? Porque a gente não faz uma análise mais fria. Porque a linguagem é o fio condutor de todos nós, a comunicação é o fio condutor de todos nós. Então, às vezes, você se distanciar disso, parece que você está distanciando da própria sociedade, é meio estranho. Mas quando você é uma pessoa que fala, não, eu vou pensar sobre o que está sendo dito, eu vou tentar entender o que está nas entrelinhas daquilo que está sendo dito, isso já é um passo para você ser uma pessoa mais crítica, por exemplo, aquilo que você assiste, sabe? Aquilo que você vê na televisão, etc. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu vou finalizar por aqui, porque o vídeo já está com 22 minutos. Acho que ninguém aguenta mais me ouvir. Mas, curta, compartilhe, deixe nos comentários o que você pensa sobre tudo isso, especificamente sobre mídia, sobre comunicação, etc. Quais que são os interesses por trás disso. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!